Tá bom. Começando a gravação da aula de hoje, está hoje 12 de agosto, a gente vai trabalhar com a segunda parte de movimento circular uniforme, que eu vou fazer mais exercício. O que acontece com essa aula nossa aqui? Eu separei bastante exercício para a gente poder discutir hoje, tá? Tem esses aqui, tem até um pouco mais. O que acontece? Eu vou fazer no ritmo de vocês a aula, eu não vou acelerar nenhum exercício, então provavelmente a gente não vai ter tempo de fazer tudo. E aí eu gravo o restante, faço o restante gravando e vou mandar para vocês. Então vai ter duas partes lá. Quem está presente aqui hoje, ao vivo aqui, que está com a gente, a chamada já está garantida. Eu recebo da plataforma depois um relatório com o nome de todo mundo que entrou. Tá? O horário que entrou, o horário que saiu, está tudo lá. E aí aquilo vai ser a chamada. Agora, quem está assistindo ela gravada, tá, que é uma possibilidade, então não tem problema nenhum nisso, mas quem está vendo ela gravada, aí no final da segunda parte, vai ter esse exercício de frequência, que é o 14. E aí, então, quem está assistindo ela gravada, me manda isso depois para meio que confirmando, assistir, tudo bem? Quem está aqui não precisa me mandar isso, mas eu recomendo tentar fazer o exercício, ele não é difícil, então vale a pena dar uma treinada nesse assunto. Quanto mais exercício, melhor. O nosso livro, capítulo 3 do livro que eu estou estudando, ele tem só, acho que 16 exercícios dessa matéria, bem pouco, porque é uma matéria que realmente aparece muito pouco, ela vai ser base para outros estudos, então ela vai sendo revisitada, acho que por isso que eles botaram pouco exercício. Então eu recomendo tentar fazer tudo, são 16 só, se você pegar e engrenar bem ali, talvez você faz uma vez só, você senta e já resolve os 16 e fica tranquilo, tá? Então, repetindo, esse exercício é só para quem não está presente, quem vai me enviar. Vocês eu recomendo fazer, mas não precisa me enviar. E a aula vai ter duas partes, essa ao vivo, e o que não der para fazer agora vai estar gravado para vocês. Bom, outra questão é o seguinte, a semana que começou dia 9 de agosto, eu mandei lá uma lista de exercício desse bimestre. Está menor que a do bimestre anterior, mas mesmo assim é uma lista grande, é maior que a prova, para ser entregue até 9 de setembro. Então, o 9 de setembro é o último dia do bimestre, então não atrasa, tá? Não vai dar para receber depois, não. Se você já teve problema antes, eu fui mandar um arquivo para uma matéria um dia, a internet caiu, a luz acabou, isso acontece. Já pensa nisso, vou marcar no meu calendário que eu tenho que enviar a lista de física até, sei lá, 6 ou 7 de setembro. Bota bem antes. Que aí, se der algum problema, você ainda tem ali uns 2 dias para resolver isso. Então pensa assim, tá? Porque vai ser, como eu disse, o último dia do bimestre. Então é difícil ficar passando para depois. Beleza? E lembrando, essa lista no plantão eu resolvo alguns exercícios com dúvidas sem problema. A lista não é tão fechada. A prova que eu faço é quase com teatro, né? Que eu sei que vocês podem perguntar para outras pessoas, tudo, mas aí eu só dou dica na prova, né? Não dou a resposta final. A lista não, a lista eu vou lá e dou a resposta. E lembrando, exercício que tem na lista de marcar X tem que ter resolução. Exercício, então, que é aberto, né, questão dissertativa, óbvio que tem que ter resolução. No bimestre passado tem muita gente que mandou só a resposta. Isso aí não ganha ponto nenhum. E para não zerar, eu dei 1 ou 2 pontos, não lembro, foram 2 pontos. Mas só a resposta não é nada para mim, tá? Pensa o seguinte, a resposta ele sabe, eu quero saber se você sabe chegar na resposta. Então é mais ou menos isso que eu estou olhando na lista. Vamos começar. Como eu disse, qualquer coisa vocês me parem um pouquinho, tá? Se não entender uma parte, se deu alguma falha aqui na transmissão, vocês me falam, que eu retorno sem problema. Então, nossa aula de exercício de movimento circular. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar... o Gabriel. Não, Gabriel, não é só movimento circular, não, é a lista do bimestre. Esse bimestre a gente vai acabar agora o movimento circular, e aí começa a dinâmica. Dinâmica é a matéria mais importante que tem esse ano, talvez, do ensino médio. É base para várias outras. Tá? Se você não aprender dinâmica isso dá força. Se não aprender isso, o terceiro ano seu, por exemplo, está comprometido. Você vai agarrar muito lá. Então, a prova vai ser de dinâmica. Dinâmica vai ser uma matéria que eu vou ficar bastante tempo nela. A gente agarra bem nela, tá? Então, a prova é de dinâmica. Essa lista, então,
Para não ficar sem cobrar nada, essa lista vai ser de vetores, tem uma outra questãozinha de vetores, cinemático vetorial, também 2 ou 3 questões, e aí também movimento circular. Então tem movimento circular, mas com as matérias anteriores. Eu só não cobrei gráfico na lista. Gráfico a gente vai trabalhando o ano inteiro, toda hora aparece um gráfico ou outro. Então eu trabalhei gráfico ali com vocês, a gente viu mais ou menos como funciona, mas a gente vai trabalhar com mais calma em outras partes da física, tá? Vetores, mesma coisa, tá? Vetores a gente vai estudar muito em dinâmica. Então, o que ficou de vetores agora, que ficou meio perdido, às vezes, não pegou direito, relaxa, que até o final do ano é só vetores. Então, a gente vai toda hora revisitar aquele conteúdo. Mas a lista é isso. Eu não lembro quantos exercícios eu pus agora, mas foram poucos. Foi bem menor que da lista passada. Então, vai Foram ser... 10, então. Foi bem menos. A última foi uns 20 por aí. Botei pouco mesmo. Tá? O segundo bimestre aperta mais, aí eu faço isso mesmo. O primeiro bimestre sempre assim, bastante exercício, até para pegar ritmo de estudo. E o segundo já vou assim, mesmo porque essas 3 últimas disciplinas, conteúdos que eu trabalhei, como eu disse, geralmente eu cobro pouco mesmo, porque eles vão ser revisitados. A parte de movimento eu cobro mais, porque tem que saber aquilo, aplicar as equações, decorar as equações. Essa parte de vetores, lançamentos, movimentos circulares, isso não é que não seja importante, mas é algo que a gente não cobra muito sozinho, a gente cobra misturado com outros, então a gente vai voltar o tempo todo naquilo. Então eu passo mais rápido agora. E aí dinâmica, vocês vão ver que eu vou ficar mais agarrado, tá? É o que está previsto, pelo menos, por ano inteiro. A gente está andando dentro do ritmo, e a previsão é essa mesmo. Eu deixei tempo para trabalhar bem lei de Newton, essas coisas. Então vamos lá, gente, começar com uma pequena revisão da aula anterior, da parte de movimento circular. E aí é o seguinte, alguns detalhes. Movimento circular, então, é qualquer movimento, qualquer trajetória que algum corpo desenvolve que vai ser uma circunferência ou parte de uma circunferência, tá? Não é qualquer curva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente viu o lançamento horizontal, o corpo desempenhava uma parábola, um arco de parábola no ar, né? Aquilo, então, não é um movimento circular. Eu não posso aplicar o que eu estou vendo aqui ali de qualquer forma. Tá? Então, movimento circular, a trajetória tem um raio fixo, um pedaço mesmo de uma circunferência. Tá? Eu posso começar com o objeto naquela posição, vou botar esse objeto então, com uma velocidade v. Gustavo, repetiu que vai cair? Cara, vocês vão ver lá, pode ficar tranquilo. Na lista é cinemático vetorial, vetores e movimento circular. A lista tranquilo, porque vocês têm agora um pouco menos de um mês, né? Mas eu coloquei 30 dias para fazer a lista, que ela foi publicada dia 10, tem 31 dias esse mês, então vai até dia 9 de setembro. Então 30 dias. Agora a prova tem lançamento, não lembro se eu pus uma questão de lançamento. Confesso que não lembro, porque eu fiquei na dúvida se cobrava ou não, acho que eu não cobrei. Tá, lançamento deixei só mesmo exercício de frequência, para dar uma treinada, e eu não cobrei muito não. Mas tem a prova e o questionário vai ser sobre dinâmica. Vai estar perto um do outro, no final de agosto tem a prova, uma semana para fazer, e no início de setembro tem o questionário, uma semana para fazer, os 2 sobre dinâmica. Aí eu vou separar mais ou menos assim, prova, questão aberta de mais conta, questionário, as questões teóricas de marcar X. Então, vão ser 2 arquivos ali perto do mesmo assunto. Repito, é o assunto mais importante do ano. E é fácil, tá? Dinâmica é fácil. O aluno, geralmente, que passa aperto no início, não quer dizer que passa depois. Geralmente, ele pega o ritmo, a matéria fica mais fácil, e ele vai bem. A matéria só volta a ficar difícil mesmo, mas no final do ano. Então, agora, são 2 bimestres ali, que se a gente estudar, obviamente, dá para ir muito bem, aprender bem, tá tranquilo. Então vamos lá, eu estava falando aqui que a velocidade do movimento circular, eu sempre desenho ela tangenciando a trajetória. Para quem não entende isso aqui tem, imagina uma circunferência, tá? Tem que abstrair bem para ver uma circunferência aqui. Uma reta tangente é uma reta que esbarra só num ponto, certo? A reta, se cortar a circunferência, a gente chama de secante. Então a velocidade é tal que ela está só num ponto da trajetória. Sempre assim. Então, quando eu deixar o corpo andar,
a velocidade lá continua tangenciando a trajetória. Tem que desenhar isso com calma, tá, gente? Não pode simplesmente sair desenhando vetor de qualquer jeito, não. Bom, quando esse corpo desenvolveu esse movimento, ele andou aquela linha azul ali, né, aquela seta azul, que é o nosso ΔS, que a gente está cansado de ver, né? Então ele anda esse espaço, se eu souber o tempo, ele tem uma velocidade, ΔE sobre ΔT, lembrando que a gente trabalha aqui praticamente com movimento circular uniforme. Esse uniforme quer dizer que essa velocidade aqui, essa aqui, vai ter um módulo constante. Ou seja, a rapidez do corpo não muda, ele vai andando sempre com a mesma velocidade, marcando lá no velocímetro se fosse um carro, tudo bem? O que a gente está acrescentando agora é o seguinte, já que isso aqui é uma curva, né, um arco de circunferência, ele desenvolve, além de andar naquela linha, ele também, eu posso interpretar que ele anda esse ângulo, que ele abre esse ângulo. Eu chamei de ΔΦ. Né? A gente usa o φ para representar o ângulo, aqui uma letra grega, tá? Poderia ser outra, mas o φ é o que mais aparece nos livros, então eu mantive o φ. E assim como tinha o ΔS, o que era o ΔS? O corpo sai de um ponto S0 e chega num ponto S final. A diferença desses pontos, esse espaço aqui era o ΔS. O ângulo é a mesma coisa. Eu posso falar que ele parte de um ângulo inicial, né, e chega no ângulo final. Aí tem o ΔΦ, a variação do ângulo. Se eu dividir esse ΔΦ pelo tempo que ele demorou aqui, eu vou ter um tipo de velocidade, só que a velocidade para o ângulo, não para o espaço. Então é isso que tem de novo aqui, ó. Essa velocidade que a gente chama de velocidade angular, essa letra grega ômega, que parece um W, mas é um ômega. Então ali, ó, o que eu falei, ó, velocidade, que a gente está acostumado a ver, vai chamar agora de linear. Pensa nisso, é sobre a linha. Ela é ΔS sobre ΔT. Por outro lado, a velocidade que olha o ângulo, a variação do ângulo no tempo, velocidade angular. Então a ideia é a mesma, espaço sobre tempo, só que muda o foco. E aí tem a relação dessas duas grandezas, espaço linear e angular. Isso aqui na aula eu chego a comentar lá brevemente, que vocês já conhecem essa relação, tá? Já estudaram no fundamental, nem que seja dessa forma aqui, ó. 2πr, esse comprimento da circunferência, que é o tamanho todo da circunferência, né? 2πr. Isso aqui é um caso especial dessa fórmula, caso especial quando é a circunferência completa. Essa fórmula geral aqui pode ser só um pedaço dela. Aí vamos entender um pouquinho. Esse ΔΦ aqui, ele está no lugar do 2π. O 2π, na verdade, equivale a 360 graus, é o ângulo. Só que ao invés de usar a unidade graus, que não é uma unidade reconhecida no sistema internacional, a gente vai usar a unidade radianos. Então, ó, o número 2π e a unidade é radianos. Então, aquela fórmula está escrito isso, ó, o tamanho da linha do arco é o valor do ângulo vezes R. Se for a circunferência completa, esse ângulo é 2π radianos, não 360. Aí, se fosse metade da circunferência, 180 graus, metade, né? Π radianos. Geralmente é esse valor que a gente usa como referência. Ó. 180 é π. E a partir desse valor, qualquer outro eu acho. Vamos supor que o exercício fala assim, um corpo teve uma variação angular, né, um deslocamento angular ali de 45 graus. Aí você, 45 graus não é uma unidade boa, tem que ser radianos. Você faz uma regrinha de 3. 180 é π, 45 é x. Passa 45 multiplicando, né, o x multiplicando, faz multiplicação cruzada aqui, né? 180x igual a 45π. Passa 180 dividindo, deixa eu só tirar isso daqui. Tá. E aí nós temos o seguinte, ó, x 45π sobre 180. Simplificando isso, divide por 45 em cima e embaixo. Fica 1, né? Não precisa botar 1, né? Tem que deixar só o π. Então 1 vezes π vai dar π. Sobre, aqui dá 4.
Então, 45 graus é pegar o π e dividir por 4. Π sobre 4. E a unidade? Radianos. Beleza? Então, dei o ângulo em graus. Transforma para radiano, regrinha de 3 simples. E aí você vai achar o ângulo que você realmente vai jogar na equação. Tem que ser em radianos. Um detalhe, o π não faz parte da unidade. Tem muito aluno, vai acontecer isso, tenho certeza que vai acontecer, que o cara que estuda muito, faz muito exercício, ele começa a ver tanto isso, 2π radiano, π sobre 4 radiano, que ele começa a achar que π radiano é a unidade. Tá? Π é um número, e vale 3,14, tem um monte de casa decimal. A unidade é radiano. Pode ter ângulo sem o π, você pode achar, sei lá, 40 radianos. Tá? Problema nenhum. Então pensa nisso, a unidade que nós vamos trabalhar é o radiano, a gente tem que saber transformar isso. Daqui a pouco eu apago isso, eu vou precisar de mais espaço. Vamos lá. Então essa relação é importante, e aí o que posso fazer? Eu posso dividir esse lado e esse lado pelo tempo. Se eu faço ΔS sobre ΔT, eu tenho velocidade. Se eu faço ΔΦ sobre ΔT, eu tenho velocidade angular. Então eu posso achar essa fórmula. Essa vira essa, tá vendo? Isso aqui pra gente é bem importante. Aliás, essa equação aqui é que a gente vai usar até mais do que as anteriores. Porque é essa equação que dá o salto do movimento linear para o angular. É aqui que a gente faz geralmente a transformação. Eu dou uma velocidade, peço a outra, vice-versa. Então isso aqui pra gente é importante saber. E uma grandeza que eu coloquei, mas confesso que não vai aparecer pra gente. É raríssimo achar questão com isso, mas está lá no livro. Sempre que está no livro eu tenho medo do aluno ler, e já que eu não falei, ele vai decorar, vai ficar preocupado com aquilo. Não relaxa com isso. Essa equação aqui é da aceleração, caso esse corpo comece a andar mais rápido ou mais devagar. Então ele teria essa aceleração. A aceleração aqui A é aquela que a gente está acostumado. ΔV sobre ΔT, variação da rapidez no tempo. Esse gama aqui, essa letra grega, é aceleração angular, que varia o ômega, vezes R. Então, só para saber que existe essa relação, vai que você vai fazer um concurso, aparece isso, não é difícil, mas você pode transformar. E aí, nesse caso, eu dou esse macete aqui para a gente lembrar dessas relações. Tá? É um macete, não é fórmula. Você não pode escrever isso aqui na sua prova. Tem aluno que já pôs isso no PISM. O professor corrige o PISM e falou uma vez. E ele tira ponto. Ele pergunta, o que é isso? Tá? Não pode aparecer qualquer coisa na questão, então ele vai lá e fala, tá errado. Isso aqui é um macete, você vai deixar só na sua cabeça, para lembrar que qualquer grandeza linear, linear é aquela clássica, que é sobre a linha, que a gente estava estudando até ontem. Qualquer grandeza linear é igual a grandeza angular vezes o raio. Exatamente. Tá? Linear, angular, raio. Isso é para quê, gente? Por que eu dou esse meminho? Então, vocês já repararam que eu não sou muito daquelas frases em fórmula, já passamos por um monte. Eu não faço muito isso não, que eu acho legal você saber a origem da fórmula, não só decorar. Só que nesse caso, tem muito aluno que daqui a um tempo começa a confundir a ordem, escreve assim, ó. Essa pequena inversão dos dois. Tudo bem que com paciência, você olha a unidade aqui, você vê que se deu errado. Mas, como a gente faz provas sem paciência, erra e deixa errado. Então, para lembrar da ordem, lar. Linear primeiro, depois angular, depois o raio. Então, isso está errado. Por isso que eu dou esse macetezinho, tá? Tem mais, daqui a um tempo, eu posso até falar algumas frases. Tem umas frases mais bobinhas, tem outras mais interessantes, mas por enquanto deixa sem frase, vão treinando, vou decorar a fórmula fazendo exercício, tá? Treinando mesmo, ao invés de sair decorando por decorar. Passei para vocês na outra aula essa relação. Essa é a relação talvez mais importante que a gente está vendo agora, nesse assunto, que apresenta dois conceitos que vão surgir para a gente no primeiro, segundo e terceiro ano, e que são extremamente importantes e fáceis. Isso que é bom. Que é período e frequência. E quando você sabe um, você sabe o outro, tá vendo? A fórmula é um direto para o outro, só inverte o número. Então, se um vale 2, outro vale meio. Se um vale 4, outro vale um quarto. Então,
Se eu sei um, eu sei o outro. Mas entender esse conceito aqui é importante. Período é o tempo de uma volta, uma repetição, uma oscilação. Não precisa ser necessariamente um movimento circular. Vocês vão estudar pêndulo. Pêndulo é o movimento mais ou menos de uma criança no balanço. Imagina um balanço de parquinho, ele sobe e desce, sobe e desce. Então esse movimento de vai e vem, ele se repete. Então aqui também tem um período, é o tempo de ir e vir. Uma onda, vocês vão estudar a ondulatória, ela acaba representando a onda dessa forma. A energia que está oscilando, subindo e descendo. Então esse desenho se repete. O tempo que isso acontece é o período. Então é o tempo de uma repetição. Movimentos que vão se repetindo, ele tem o tempo de uma repetição. Isso é o período. Para ficar claro, até eu costumo falar de ônibus. Um ônibus, a princípio, ele é periódico. Ele tem que dar a volta na cidade sempre no mesmo tempo. Ele tem que repetir aquele movimento. Então, imagina um ônibus que passa na minha rua aqui de 2 em 2 horas. Vamos supor que ele não para de madrugada, tá? Para ficar mais fácil de pensar. De 2 em 2 horas passa um ônibus aqui na minha rua. Então ele sai daqui, anda no bairro, passa pelo centro, vai até em outro bairro e volta para cá. 2 horas. Não é movimento circular, não tem nada de organizado no movimento. Ele só se repete. Esse tempo que ele está toda hora repetindo é o período. E o outro conceito, que é a frequência, já é quantas voltas por unidade de tempo. Antes era tempo de uma volta, agora voltas em um tempo, vamos falar assim, tá bom? É o contrário, é exatamente o contrário. Isso quer dizer o quê? Eu pego uma unidade de tempo qualquer, por exemplo, podia falar até por hora, né? Esse ônibus passa aqui então, quantas vezes por hora? Bom, se ele demora 2 horas, eu posso falar que, na verdade, ele faz meio percurso em 1 hora. Ó, 1 hora ele fez metade do percurso, 1 hora ele completa. Então, meio percurso, meia volta por hora. Repare que o número fica exatamente o contrário. Você pode mudar a unidade. Se ele passa aqui de 2 em 2 horas, ele passa então 12 vezes por dia. Ó, quantidade de vezes que repete por unidade de tempo, né? Dia. Então isso é frequência. Frequência e período. Não confunde os dois, eles são fáceis de confundir no final das contas, porque são bem associados, mas não pode confundir. E essa frequência e esses períodos são muito importantes, tão importante que às vezes a identidade do movimento, ou seja, a única característica que eu preciso saber de um movimento pode ser a frequência. E a gente joga esse conceito na equação anterior. Então aqui, ó, eu tenho ômega igual a ΔΦ sobre ΔT, né? Ângulo sobre tempo. Se for uma volta completa bonitinha, o ângulo, como eu falei antes, é 2π, que é o equivalente a 360 graus, né? Mas em radianos, 2π. O tempo de uma volta só é o período. Então eu substituo aqui, ó. Lembrando que tem que ser T maiúsculo, tá, gente? Não adianta botar T minúsculo ali e falar, eu pus o período. Não, o período é T maiúsculo. É justamente para chamar a atenção. Se botar T minúsculo, eu tenho esse direito de tirar alguma coisa sua. Não estou falando que eu vou fazer, mas tem que tomar cuidado. Então vamos lá, ômega 2π sobre período. O contrário do período, ó, é a frequência. Então ao invés de botar no denominador aqui o período, eu ponho no numerador a frequência. Essa fórmula ômega igual a 2πf, que cá para nós é bem facinho de decorar, ela é até sonora, né? Você fala de uma vez só, 2πf, ela também é uma relação extremamente importante. Ela nasce dessa, eu sei, ó, que daqui eu cheguei aqui, daqui eu cheguei aqui, beleza. Então ela mistura isso tudo aqui para chegar nessa. Mas ela é fácil de guardar e a gente usa bastante. Então eu marquei aqui as 3 que a gente mais usa. Não quer dizer que o resto eu posso jogar fora. Essa talvez. Se não quiser preocupar com ela, tudo bem.
Tanto porque o capítulo é movimento circular uniforme. Se tiver aceleração, não seria uniforme. Mas, enfim, o restante tem que saber, tem que entender o que está acontecendo, mas essas que eu marquei, vocês vão usar muito. Então, isso aqui pode separar. Então, a princípio, de movimento circular, o mais importante está aqui. Faltou um detalhe. E é um detalhe que talvez vocês vão achar que eu falei besteira na aceleração, mas eu vou explicar por que não. Toda vez que um corpo faz a curva, eu posso até falar o seguinte: o movimento é circular uniforme. Isso quer dizer o quê? Se esse carrinho entra o quê? Com a velocidade de 50 km por hora, e ele fica o tempo todo com 50 km por hora e sai com 50 km por hora, ele é uniforme. A rapidez não muda. Ele não vai nem mais rápido nem mais devagar. Mas a velocidade vetorial, pelo menos falando, não é constante. O vetor velocidade muda. Só olha o desenho. Ó. Ele aponta para esse lado, ele vale 50. Aponta para esse lado, e aqui ele continua valendo 50. Só que ele aponta para outro lado. Ele mudou. Então, tem 3 características de um vetor, né? O valor, módulo, a direção, que é o lado que está desenhado, e sentido, que aí é a setinha que aponta para o lado daqueles que é o sentido que a gente está usando. Então aqui ele muda direção e sentido. Então alguma coisa mudou na velocidade. Então existe uma aceleração. Não existe aquela que muda a rapidez, por isso é uniforme. Mas existe uma que puxa, entre aspas, esse corpo para dentro da curva. Existe uma aceleração que vai fazer o vetor velocidade mudar a direção. Ela é sempre aponta para o centro de circunferência, essa aceleração. Isso quer dizer que ela faz 90 graus com a velocidade, né, com 90 graus com a tangente da circunferência. E aí o seguinte, como ela aponta sempre para o centro, que é mais ou menos essa ideia, eu vou desenhar depois aqui, vai botar uma animação que é melhor, mas só para... Como ela aponta sempre para o centro, imagine que a velocidade está para cá, então ela vai apontar 90 graus para o centro. Repara que ela não tem nenhuma sombra, vamos falar assim, nenhuma componente, o termo mais certo, puxando a velocidade para trás, nem para frente. Ela não atua no tamanho da velocidade, não faz ele andar nem mais rápido nem mais devagar. Então essa aceleração que eu vou botar aqui, ela não muda o valor da velocidade, só que ela muda a direção. Eu já até botei a sigla aqui embaixo, vou botar aqui em cima. É a chamada aceleração centrípeta. Eu falo devagar o centrípeta para não confundir com centrífuga. Centrífuga eu vou comentar lá para frente, em outro bimestre até. A centrípeta é essa que muda a direção do vetor velocidade. Não muda a rapidez, por isso que eu falo rapidez. Rapidez é para entender o módulo. Mas a velocidade muda a direção. Você tem uma mudança na velocidade que é para que lado que ela atua. Essa aceleração centrípeta, eu confesso que me incomoda, mas essa fórmula eu tenho que só jogar para vocês mesmo. Jogar no sentido que eu não demonstro de onde ela vem, né? Então a aceleração centrípeta V ao quadrado, velocidade ao quadrado sobre o raio. E ficaria mais ou menos assim o movimento. A velocidade sempre tangente à trajetória, observa. E a aceleração centrípeta, esse vetor verde, sempre apontando para o meio. Então repara, ele não vai fazer esse corpo andar nem mais rápido nem mais devagar, só que também ele não faz ele andar em linha reta. Então isso daqui, todo movimento circular vai ter. Todo, sem exceção. Você viu um corpo fazendo uma curva que seja, tem exercício que é assim, você tem que tomar cuidado com isso. Tem exercício que fala, um carro anda por uma estrada e aí passa num quebra-mola e continua. Esse quebra-mola aqui é um pedaço de uma circunferência. Claro, quando bem feito, né? Então, esse quebra-mola tem o raio. O carro, quando passa ali em cima, ele vai ter uma aceleração centrípeta. Só naquele pedacinho, mas é um movimento circular. Então, por isso que eu falei que a gente vai revisitar isso. Quando a gente estuda força, isso aqui a gente acaba estudando. E aí, nesse caso aqui, tem uma aceleração para dentro, que faz ele fazer essa curva. Se não tiver a centrípeta, o carro faz igual ao filme, ele vai chegar aqui e vai em linha reta. Ó. Vai embora, é um lançamento, deixou de ser um movimento. Né? Mas não é o caso, a gente vai estudar sempre esse movimento circular. Então a gente tem que saber
achar essa centrípeta. Falou que tem curva, tem centrípeta. Não tem jeito. Vai ter um capítulo só para estudar isso depois com calma também. Por isso que a gente fala que o movimento circular estiver errado, porque toda hora revisita. Então a gente precisa entender os conceitos para quando eu voltar, a novidade não vai ser isso. Bom, gente, então agora é o seguinte, eu vou começar os exercícios. Tudo tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Qualquer coisa, vocês falam, eu posso voltar, tá? Ó, o primeiro exercício é bem simples. É só realmente para ver a relação de período e frequência. Tem um carrossel, para quem não lembra, que está muito preso em casa, né? Esse brinquedo de parque, os cavalinhos ficam girando ali. O carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa, uma volta completa, a cada 4 segundos. Então, essa informação já é importante. Cada cavalo executa movimento circular uniforme, com frequência em RPS, rotação por segundo, igual a... Eu nem falei da unidade de frequência antes, justamente que aqui a gente vai trabalhar. O que acontece é o seguinte, esse RPS, rotações por segundo, eu cheguei a falar na outra aula, na 9A, de rotações por minuto. Quantas voltas ele dá por minuto. Voltas por segundo é parecida a ideia, só que voltas por segundo, rotações por segundo, repetições por segundo, que seja, a gente tem uma unidade que substitui isso. A gente usa o Hertz. Escreve assim, ó, Hertz. Então, quando eu falo assim, um corpo está em movimento circular com 30 Hz de frequência, quer dizer o quê? Dá 30 voltas por segundo. Hertz, você pode ler isso, por segundo. Então, é mais ou menos a mesma coisa que o RPS no caso, só que o exercício quis fazer gracinha e botou RPS. Por que eu falei gracinha? Não é que não existe isso, mas você quase nunca aparece. No livro não vai ter isso. Isso não é uma unidade, é só uma sigla que ele está usando. Como RPM também é uma sigla. O Hertz é uma unidade que significa as repetições por segundo. Então aqui eu vou achar em Hertz, mas vou dar a resposta depois em RPS. Bom, aqui ele falou que ele dá uma rotação completa a cada 4 segundos. Pô, uma volta a cada 4 segundos. Isso é o período, ó, T maiúsculo. 4 segundos. E ele quer frequência. E aí você pode fazer, você joga na fórmula direto, bem simplesinho, ou você pode simplesmente pensar o seguinte, pô, esse cara dá uma volta em 4 segundos. E a velocidade tem a rapidez constante, módulo constante, né, porque é circular uniforme. Então ele faz, ó, uma volta. Aqui em 1 segundo ele dá um quarto de volta, então. Ó, 1, 2, 3, 4 segundos a volta completa. Então, de novo, ó, daqui para cá 1, mais um 2, mais um 3, mais um 4. Então, em cada segundo, ele dá um quarto de volta. Então, a frequência, um quarto de volta por segundo. Posso até botar o RPS ali, tá? Ou um quarto Hertz. Se eu dividir 1 sobre 4, né, eu vou achar justamente 0,25 rotações por segundo ou Hertz. Então é isso. Eu não preciso nem lembrar da equação, eu posso entender o que está acontecendo. Mas eu sou fã de equação, então está aqui, ó, 1 sobre F. Peraí. Deixa eu botar já ao contrário, né? Tanto faz. Já que ele quer frequência, eu vou botar assim, então, ó, frequência 1 sobre período, frequência 1 sobre 4, frequência 0,25, rotações por segundo, ou Hertz. Então tá ali. Questão de concurso. Todas as questões aqui eu tirei de concursos, tá? Para você ver que às vezes concurso é até ruim uma questão dessa no concurso, que você fica achando tão fácil que você acha que tem alguma coisa escondida. Não é possível. Tem alguma coisa que ele está pedindo que eu não estou vendo, está muito fácil. É isso mesmo. Essa questão é tranquila. 1 sobre 4. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando. Se for o caso, eu volto, tá? Ao invés de ficar perguntando toda hora, aí tem gente que tem vergonha de falar, então
Qualquer coisa põe no chat aí ou eu volto aqui. Vocês podem falar à vontade. E quem quiser tentar fazer exercício antes de mim, pode também. A gente confere, aí você fala, eu fiz diferente, a gente pode ir brincando assim. Um corpo em movimento circular uniforme consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio meio metro. De acordo com essa informação, determine. O que acontece nesse aqui é o seguinte, não é difícil também não, a letra A então é igual ao anterior. Aliás, é bem parecido até o resultado. Só que ele dá uma informação que não é tão direta, né? Ele não fala o período, a frequência é tanto. Ele fala 480 voltas no tempo de 120 segundos. Opa, peraí. Então, 480 voltas em 120 segundos, quantas voltas em 1 segundo? Pô, divide por 120, né? Vai ficar assim, ó. 480 dividido por 120, 4 voltas por segundo. Então, 4 voltas por segundo, 4 Hz. Isso, então, é a frequência. Frequência, 4 Hz. De novo, quem é fã de fórmula, o livro apresenta essa relação aqui, a frequência é n sobre ΔT, que é o número de voltas sobre o intervalo de tempo, né? Eu não passo isso para vocês, não passei na aula, não está no meu formuláriozinho aqui que eu estou carregando nas questões. Por quê? Porque eu acho que é bobeira decorar isso. Eu jogo aqui para vocês, tem essa fórmula de frequência, e aí você começa a querer decorar ela também, é exagero. Você entende o que é frequência, voltas por segundo, é só pensar aqui que eu tiro rapidinho o valor, tá bom? Mas, para quem é fã de fórmula, tá ali. Então, frequência está aqui, gente. Ele dá 4 voltas em 1 segundo, né? Conta 1 segundo, ele fez 1, 2, 3, 4. Beleza. Peraí, se ele fez 4 voltas em 1 segundo, uma volta, então, é menos de 1 segundo. Uma volta, então, é 1/4 do segundo. Período, 1 sobre frequência. Período, então, vai ser 1 sobre 4. Exatamente, ó. Se quiser fazer a conta, 0,25 segundos. Foi o que eu falei, o resultado lembra o anterior, né? O outro foi o contrário, né? Mas questãozinha simples a A. A B, que ele traz um detalhezinho a mais, né? Ele vai falar da velocidade angular e velocidade escalar ou linear. Então tá ali, ele quer ômega e V. E aí, como eu falei antes, essa equação aqui é mais importante para a gente lembrar, e ela vai aparecer aqui então, ó, depois que calcular o ômega eu uso ela. E essa daqui eu falei que é extremamente importante. E você tem a frequência agora e vai achar um ômega. 2πf. Então, ômega vai ser 2π vezes a frequência, que é 4, que vai ficar 8π radianos por segundo, né? Unidade de ângulo, unidade de tempo. Repara o seguinte, se você souber ler esse número aqui, 8π radianos por segundo, é a mesma coisa que ler esse. Uma volta tem 2π radianos de ângulo. Então, isso aqui é 4 vezes aquilo, né? Está aqui, né? 4 vezes 2π. Então, eu posso falar, isso aqui é a mesma coisa que falar 4 voltas por segundo. 4 vezes 2π em cada segundo. Ali também é a mesma coisa que falar 4 voltas por segundo. Então, esse valor e aquele se confundem mesmo. Tanto que essa velocidade angular, algumas vezes, nem lembro se o nosso livro realmente fala assim, mas tem exercício que chama. Ela é chamada de frequência angular também. Tem outro nome para ela. A gente usa muito velocidade angular, é o nome que a gente vai usar, mas se aparecer um dia para vocês qual a frequência angular, é isso aqui, tá? É o ômega que ele quer. Frequência sozinho é voltas pelo tempo. Frequência angular é o ângulo que ele anda pelo tempo. O nome já fala, frequência angular, qual o ângulo por intervalo de tempo. Sim,
A velocidade angular, então, eu posso fazer como? Ó, lembra do lar, linear, angular, vezes raio. Ah, tá, V igual a ômega R, beleza. Aí você coloca V igual a ômega, 8π. O raio está marcado lá, meio metro. Metade de 8, 4π. Ah, não, só um detalhe, eu não vi essa unidade. Qual a unidade de velocidade no sistema internacional? Porque está tudo no sistema internacional. Segundo, hertz, radianos, metros por segundo. Tá? A velocidade escalar é distância pelo tempo. Então, metro, centímetro, se fosse o caso, mas nesse caso, metros por segundo. Professor, Oi, para falar. você pode fazer essa última de novo, com o V de novo, que eu não entendi. A letra B toda? Não, só a parte do V. Ah, tá. O V é o seguinte, eu apliquei aquela relação, V igual a ômega R, né, que eu falei que é o lar, né, grandeza linear, angular e raio. Então, botei ali V igual a ômega R. O ômega eu calculei aqui, a velocidade angular. Pum. O R ele deu raio, meio. Joguei no lugar do R. E fiz a conta. Só 8 vezes meio é 4, 4π. E a unidade de velocidade? A velocidade não mudou, gente. É a mesma que a gente tinha, metros por segundo. Ah, mas e o π? O π é um número. É um número meio bizarro, mas é um número. Só deixa eu botar só uma curiosidade aqui. Tá aqui, ó. Tem um valor de π aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é π, ó. 3, o x com ele na frente, ó. 3, e vai essas casas decimais aqui. Mas é um número. A gente usa 3,14 às vezes, mas não é nada. Então isso aqui é próximo de 12 metros por segundo. Tá? Ô, Bruna, você entendeu isso aqui? Ah, entendi sim. Tá, beleza. Ô, gente, até 8h40. Tá? Aí quem deu 8h40, quem quiser sair, pode ficar. Não tem aula depois, não, né? Não. Eu acho que hoje não. Eu perguntei no início sobre isso, até para poder, porque senão eu já teria liberado. Aqui só quero comentar o seguinte: que a gente poderia fazer isso aqui de uma maneira mais difícil, mas talvez interpretando mais. Você poderia partir o seguinte: eu não lembro dessa forma, eu não esqueci o 2πf, eu só lembrava disso. ΔΦ sobre ΔT. Ah, pô, beleza. Você sabe que ele dá uma volta em 0,20 segundos. O ângulo que ele dá numa volta, aí você tem que saber, é 2π. O tempo de uma volta é 0,25. Então você vai lá simplesmente, faz essa conta, você vai achar 8π. Você pode usar isso. A mesma coisa, você poderia pensar na velocidade. Você fala, eu não sei, não lembro a relação lá que ele falava, casa, lar, não lembro o que eu usava. Então, você vai lá e faz isso. Eu sei que velocidade é espaço sobre tempo. Eu sou clássico, só uso o antigo. Então, beleza, pode usar. Comprimento da circunferência, 2πr, já que você gosta do antigo, é uma fórmula antiga. Então, se é uma volta, o tempo de uma volta, 0,25. Você vai jogar o meio ali, vai fazer essa conta, vai achar os mesmos 4π metros por segundo. Então, assim, a gente passa essas relações que são mais simples, mas a definição você já resolve qualquer exercício também. Só dá mais trabalho, tem que pensar um pouco mais. Mas, a princípio, como eu disse lá no primeiro slide, marca essas fórmulas. Marca essas equações, que são as mais usadas. Bom, gente, como eu disse, tem mais exercícios para fazer para vocês. Mas eu entendo que encerrou a aula agora, não vou tomar muito tempo. Essa aula eu marquei a primeira aula síncrona nossa, assim, até para fazer um teste, para ver quantos alunos estão vindo, para ver se vai funcionar bem, tá? Se vai rodar tudo bem. Então foi tranquilo, foi ótimo, vou marcar mais, inclusive marcando com mais tempo. E agora, os exercícios que restam aqui, eu vou mandar para vocês resolvidos, tá bom? E aí, se tiver dúvida, vocês me perguntam,
Pode ser pelo WhatsApp, você pode mandar pode ser no plantão, tá? Então vocês fazem isso. Professor, Oi. aqui, você vai mencionar nesse negócio aí ainda de conectar por eixo e conectar por engrenagem, aquele que tem a mesma velocidade linear? Aqui, ó. Isso aqui. Ah, beleza. Aí a gente vai ter que inferir isso aí ou você vai ter algum slide explicando? Não, é que tá. Eu vou explicar no exercício que é muito simples. Mas, se quiser, o Davi, eu tenho pronto. Deixa eu só achar onde que tá. Eu estava mexendo nos slides antes, acho que é isso. Eu tenho pronto isso. Ó. É que eu achei que seria. Tá bagunçado aqui porque vai aparecer nas animações, né? Olha lá, é isso aqui que você está falando, né? Eu estava analisando isso, eu achei o seguinte: isso se eu fizer no exercício, é porque você tem que lembrar quando o contato é externo, a velocidade linear é igual. Quando o contato for interno, o que é interno? Eles dividem o eixo ali, tá vendo? A velocidade angular é igual. Mas eu posso preparar isso aqui, já está preparado. Eu posso mandar também em forma de vídeo para vocês, Ah, botando. não, tá de boa, pode mandar, mas é porque apareceu na prova, eu só queria saber se ia ser. Porque dá, tipo, dá Não, pra não, ver isso é exercício. pela imagem, dá pra você ver que gira igual e qual que tem a mesma velocidade, mas só queria Tá. saber mesmo. Eu explico dentro do exercício. O Gabriel, faço, eu queria fazer, eu estava com medo do horário. Tá? Aqui, inclusive, eu falo da bicicleta lá. Eu vou preparar e mando para vocês e boto bem grande lá, extra, vê quem quer. Tá? Porque aí não fica conteúdo demais. Mas para quem está com dificuldade de entender às vezes, ajuda, quanto mais coisa. Falo da marcha leve, marcha pesada, é coisa simples. Tá? Eu vou mandar para ele, vou fazer isso, deixo lá no Siga A como extra. E como eu disse, vê quem quer. Deixa eu fazer mais exercícios, então, já que pediram, ainda bem que pediram. Ia fazer mesmo. Só esse a gente encerra, olha só. Essa questão é boa. Então, essa é bom fazer com vocês aqui, que se não entender, já explica na hora. Fala o seguinte: um velocímetro comum de carro mede, na verdade, a velocidade angular do eixo da roda. E indica um valor que corresponde à velocidade do carro. Então, o velocímetro, para quem não sabe, aquele reloginho lá que marca a velocidade do carro, ele não mede o quanto o carro andou, ele não mede o delta E sobre o delta T do carro. O que ele está medindo, o que ele está sentindo, vamos falar assim, é a velocidade de giro do eixo que está preso à roda. Estou desenhando aqui bem tosco, aqui é a roda, esse eixo aqui que está ligado ao motor, que está girando, então o velocímetro indica a velocidade angular disso daqui. Aqui tem a ver com, quem falou agora, desculpa, eu perdi quem pediu sobre as engrenagens, quem que foi? Davi. O Davi, desculpa. Aqui, Davi, tem a ver com aquilo. Aqui eu já vou começar a explicar. Então, o que acontece? Ele faz esse cálculo, o cálculo, ele faz essa medida. Olhando de frente aqui, a ideia é mais ou menos essa. Você tem o eixo central preso bem no meio da roda. Como eu disse, é esse giro aqui, que eu vou chamar de velocidade angular 1, que o carro te indica. O que ele faz é uma conta e mostra para a gente o valor em quilômetros por hora, por exemplo. Tá? Quando você tem dois discos girando junto, olha o que eu falei, girando junto, eles têm o mesmo centro e giram ao mesmo tempo, a velocidade angular dos dois, as velocidades são iguais. Ômega 1 igual a ômega 2. Beleza? E aí o que acontece? Como aqui eu tenho um raio maior, nitidamente, ó, eu pego um pontozinho qualquer ali, ó, vou marcar um ponto em azul, aqui, ponto P2, e um ponto azul aqui, ponto P1. Se eles giram juntos, é nítido que o P2 corre um espaço maior, ó, ele está fora da curva, tá vendo? O P1 gira essa voltinha, o P2 essa volta grande. Isso quer dizer o quê? Que eles giram juntos, ok, só que a velocidade 1 é menor que a velocidade linear 2. Ponto interno gira mais devagar que o ponto externo. Essa velocidade do ponto externo que vai ser a velocidade do carro. Olha o desenho ali melhor, ó. Tem o raio da roda, ele dá o diâmetro aqui, depois eu falo disso. A velocidade angular da roda, mas é essa velocidade linear
que é a velocidade que o carro vai ter. Aqui é o contato com o asfalto, ó, a velocidade que o pneu está girando ali no asfalto é a velocidade com que o carro se desloca, a mesma velocidade. Então, nesse caso, o velocímetro, né, o aparelho, o carro, te fala essa velocidade, mas o que ele está medindo é isso. É a velocidade angular do eixo, que é igual à velocidade angular da roda. Tá, e qual o problema nisso? O problema é que se você olhar para essa fórmula aqui, ó, é como se o velocímetro fizesse essa conta. Ele mede o ômega. Ele sabe o raio da roda, que está de amarelo ali, que eu separei para marcar. Ele faz a conta e mostra para você a velocidade. Se você mudar o valor do raio, porque esse raio para ele é fixo. O carro, vamos falar assim, o carro tem lá gravado lá a formulazinha, para ele o raio é fixo. Se você muda o raio e não avisa para o carro, vamos dizer assim, ele vai te dar a velocidade errada. Ele vai usar o raio que ele acreditava que tinha, mas na verdade está usando outro. Eu estou falando assim como se o carro estivesse pensando, tá, gente? Mas na verdade é quem construiu o velocímetro lá, pegou o raio que deveria ter o pneu, fez as contas e já mostrou a relação. Então, para essa velocidade angular, a velocidade vai indicar aquela. Já tem a fórmula pronta. Vamos falar assim, quem construiu o carro já fez essa conta. Então, o que o texto fala? Que o velocímetro de um carro qualquer, que sai da fábrica, foi calibrado, ou seja, programado, para uma roda de 20 polegadas. Polegada é unidade de comprimento, né? De diâmetro, deixa claro que é diâmetro. Incluindo o pneu. Então, eu até marquei ali, ó, pega a roda, que é a parte só interna, e o pneu. O motorista resolve trocar as rodas do carro para 22 polegadas. Ele aumenta o diâmetro. Então, quando o velocímetro indicar 100 km por hora, qual a velocidade real do carro? Então, de novo, o carro foi programado para fazer essa conta. O raio era 20 polegadas. O carro vai medir a velocidade do eixo, né, o ômega, que é a mesma velocidade angular do pneu, e vai indicar a velocidade linear. Se você mudar esse raio sem reconfigurar o carro, ele vai fazer a conta com o raio antigo. Então é isso que ele quer que a gente veja, qual o erro da velocidade ali. Então é o seguinte, gente, a questão aqui, só para mostrar o desenho, como é que fica o desenho novo, aumentou o raio, aumentou o diâmetro, você vai ter aqui o mesmo ômega, esse valor não muda, mas você tem uma nova velocidade linear. Lembra que eu falei, quanto mais longe do centro, quanto maior o raio, mais rápido vai estar aquele ponto? Aqui está mais longe ainda. Então acaba que vai estar mais rápido, o carro vai estar mais rápido do que está indicando. Como que resolve isso no final das contas? Simples. Você parte da ideia de que um ômega 1 igual a ômega 2. Essa fórmula aqui, ó, V igual a ômega R, passa o R dividindo. Ó. V1 sobre R1, V2 sobre R2. Quem é V1, V2? V1 é velocidade com a roda de 20 polegadas e V2 é a velocidade com a roda com 22 polegadas. Então, a V1, 100 km por hora, quando tinha diâmetro de 20 polegadas. Vou botar metade do diâmetro, 10 polegadas. Depois, a velocidade que vai ter depois, estou calculando. Passou para 22 polegadas de diâmetro. O raio é metade do diâmetro, então 11 polegadas. Ah, você não mudou para metro. Tem problema não. Ó. Se aqui o raio tem polegadas, aqui tem polegadas, você pode cortar a unidade com a outra. Então toda modificação que eu poderia ter feito ia ser cortada também. Então é bobeira quando você tem nos dois lados da igualdade a mesma grandeza ali que está multiplicando ou dividindo só, né? Você pode cortar a unidade. Então não precisa mudar. 100 dividido por 10. 10. 10 vezes 11. V2. 110 quilômetros por hora. Ok? Então só para apagar o que foi o rascunho aqui. O que nós temos então é isso. Tá? E a resposta então, 110 quilômetros por hora. Aqui é o que o Davi falou
dois movimentos associados, né? Você tem, não na verdade uma roda com a outra, o eixo com a roda. Então é mais ou menos aquilo que ele pediu para fazer. Quando você tem dois corpos girando e o centro é em comum e eles giram juntos, você tem então velocidade angular igual. Então, exercício no livro que pega duas estrelas e ela gira em torno de um mesmo ponto. Você tem uma estrelinha aqui e a outra é mais longe. Só que elas giram juntas em torno de um ponto lá. Você vai começar falando isso. A velocidade angular de uma estrela é igual à velocidade angular da outra. Girou junto, mesma velocidade angular. Esse é o caminho. Poderia pensar que ainda é o seguinte, ó, o diâmetro aumentou 10%, né? 20 para 22. É um aumento de 10%. Então a velocidade, na verdade, vai aumentar 10%. Pô, muito mais fácil, mas aí você não aplicou aquilo ali para poder, além de treinar o conteúdo, para você poder ter certeza que o raciocínio está certo, né? Na hora da prova sempre dá medo quando você vai muito na lógica, assim, dá um friozinho na barriga. Bom, gente, então não vou prendê-los mais não. Professor, Oi. Quem falou? Eu não peguei quem falou. de onde você tirou as polegadas? Do texto. Gustavo. O Gustavo leu 20 polegadas. Ó. Porque é o seguinte, ó. Você vê que eu falei, não foi besteira tão grande. Uma polegada vale... Deixa eu pegar o valor da polegada aqui. Essa parte eu vi, mas como você dividiu entre 10 e 11? Ah, tá. Aqui, ó. Tá. Peraí, tá tudo... Eu acabei fechando. Vocês não, né? Ei, meu Deus. Ué. Tá aqui. Eu sempre perco a tela de vocês. Tá, vamos lá. Tá aqui. Passa pra cá. Ótimo. Não, é o seguinte, eu fazendo rapidinho de novo aqui pra gente ver completo. Eu tenho... eu botei um ômega 1 igual a ômega 2. Ômega é V dividido por R, né? V1 sobre R1. V2 sobre R2. Então a velocidade de 1 era 100 km por hora. O raio é o seguinte, vamos lá, ele deu para mim o diâmetro, que é o dobro do raio, 20 polegadas. Então eu jogo ali ó, a metade daquilo, 10, só que eu não mudei a unidade. Ele deu 20 polegadas, o diâmetro, o raio 10 polegadas, eu mantive polegadas. Tá? Unidade, podia ser centímetro, metro, é uma unidade de comprimento, nada demais. É que é um pouco usual para a gente, mas a gente já conhece ela. A televisão é medida assim, né? Tem algumas fitas métricas ou trenas que têm a medida em polegadas, então é uma unidade de comprimento. Ótimo. V2 é a velocidade que eu estou procurando, e o diâmetro 2 era 22 polegadas, ó, de diâmetro. Então a metade do diâmetro, 11 polegadas, é o raio 2. Só um detalhe, tá? Se eu botasse aqui 20, aqui 22, não tinha problema não. Porque eu estou multiplicando por 2 os dois lados. O que eu disse é o seguinte, toda vez que você tiver na física uma equação que dos dois lados você tem a mesma grandeza, você não precisa talvez mudar a unidade dela não, pode deixar as duas com a mesma unidade. Vou dar um exemplo aqui. Vou pensar uma outra rápida aqui, quer ver? Sei lá, algo assim, A vezes B, vou fazer bonitinho. Vamos fazer assim, imagina que você tem um número qualquer, A vezes força é igual a B vezes força. Tá? Força, grandeza, A e B são números ali, beleza. Se essa unidade de força aqui tiver 10 newtons, que a gente vai estudar no próximo capítulo, mas que seja a unidade newton, e essa aqui também está em newtons,
a unidade corta uma com a outra. Então a unidade, nesse caso, quando tem a multiplicação dos dois lados, pouco importa. É diferente disso aqui, gente. Ó, V igual a V0 mais AT. Ah, então aqui está em metros por segundo, aqui está em centímetros por segundo, não, aqui metros também por segundo, e a aceleração está em centímetros por segundo ao quadrado. Tem problema não, eu vou cortar um com o outro. Não, aqui é uma soma. Você não pode simplificar um valor desse lado com aquele. Aí você tem que igualar todo mundo. Isso que dá problema. Aqui, como é só uma divisão dos dois lados, se essa unidade aqui fosse metro e essa metro, beleza. Se essa fosse quilômetro e essa quilômetro, beleza. Você corta uma com a outra. Se elas fossem diferentes, ele desse polegada ali, centímetro aqui, aí você tem que mudar, tá? Aí você fala assim, mas se eu quisesse passar então para os centímetros, você multiplicaria os dois lados, uma polegada, confesso que não lembro o valor certo. Aqui eu tenho, 2,54. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, se você mudar os dois lados, fica assim, ó. 100, vem cá. Eu vou precisar sair agora. Não, tranquilo, gente. Quem quiser sair, não é nem quem precisa, não. Quem quiser sair, pode sair, tá? Estou só esclarecendo essa dúvida aqui agora e vou encerrar. Já vou despedir do restante. Então, olha só, gente. Só para mostrar aqui o que eu estou querendo dizer, uma polegada, 2,4 centímetros. Mais ou menos, tá? Então, transformei. Ó, 10 polegadas vai dar esse daqui. 11 polegadas vezes 2,4 centímetros. Então, repara, eu posso cortar 2,4 com 2,4, centímetro com centímetro, que volta a ser 10 e 11. Por isso que eu falei que não precisa transformar a unidade. Então, voltando aqui, eu deixei 10 polegadas, 11 polegadas. Divide uma polegada com a outra. Ficou 100 sobre 10, V2 sobre 11. 100 sobre 10, 10, V2 sobre 11. Passa o 11 multiplicando. Então, ó, só invertendo uma forma de escrever, ó, V2 igual a 10 vezes 11. 110. Foi isso que eu fiz. Agora entendi. Beleza, cara? Ô, gente, então, como eu prometi, não vou agarrar vocês mais, não. Deixa eu passar vocês para cá. Aqui estão vocês, tá? Deixa eu parar a apresentação, que aí vocês não ficam tímidos olhando as fotinhas de vocês. Ótimo. Bom, gente, foi o que eu falei, a gente fez uma aula hoje, passei bastante, peço perdão por isso, mas deu para testar uma coisa ou outra, tá? E agradeço muito a presença de vocês, é sempre bom quando a gente vai fazer uma aula ao vivo, uma aula assim, quando os alunos comparecem, tá? Isso pra gente é muito bom. E repetindo alguns recados rápidos, eu reeditei a aula 9A, eu vi ontem que deu problema, então tá lá, sempre que tiver um probleminha no vídeo, me falem rápido, manda lá um WhatsApp rapidinho, me fala. E lista de exercícios está presente. O exercício de frequência vai estar na parte 2, que eu vou gravar agora os exercícios que faltam. E lembrando, quem veio hoje não precisa mandar, é só quem está assistindo a gravação toda. Aí me manda exercício 14 para o meu e-mail. Beleza? Gente, muito obrigado, bom resto do dia para vocês, bom resto de semana. Até sábado vocês têm mais aula ainda, né? Então, bom final de semana a partir de sábado, meio-dia. Tá, gente? Obrigado a vocês, até mais. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, cara. Valeu.